Santo, santo, és tu, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que eras, que és e que hás de vir. Tu és digno, Senhor, tu és digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Te adorarei. Não há Deus como tu. Oh, aleluia! Tu és Digno, Senhor. fiel, Senhor. Toda a terra te louve. Oh, Jesus. te adorarei. Não há Deus. Tu és o Todo-Poderoso, Deus absoluto, Tu és sobre tudo e sobre todos. fiel. Aleluia! Toda a Da terra te louva. Aleluia! essa Glória a
aleluia! Ei, queridos, shalom, shalom, bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui, hoje é dia 21 de dezembro, hoje começa o verão, louvado seja o nome do Senhor, uma nova estação, um novo tempo, e cada mudança de estação, Deus está falando comigo, está falando com você. O tempo pertence ao nosso Deus. Aleluia, aleluia. E que nós somos mutáveis, aleluia. E que o Espírito Santo está fazendo coisas tremendas nas nossas vidas. Ele está nos embelezando, amém, a cada dia. Ele está nos ornando para aquele grande dia do casamento com o nosso noivo amado, o Senhor Jesus. Então nós louvamos a Deus pelo início do verão e nós chamamos o sol da justiça sobre as nossas vidas. Chamamos o sol da justiça sobre o Brasil. Chamamos o sol da justiça sobre essa conjectura em que estamos vivendo. O nosso Deus, Ele é o Deus da esperança. Ele é o Deus que pensa correto a nosso respeito. É o Deus que nunca falha. Nós não estamos clamando a um Deus que não ouve, mas estamos clamando ao único Deus vivo e verdadeiro que ouve a oração do seu povo, que se deixa ser ouvido pelo seu povo e que responde a oração do seu povo. Podem crer, queridos, que o nosso Deus está no trono. E Ele não se deixa escarnecer. E Ele não vai se deixar escarnecer no Brasil. Ele não vai. Ele não vai se deixar escarnecer. O nosso Deus vai agir no momento dele, porque Ele é Deus. Há muitas orações no trono a respeito desta nação. E essa nação foi colocada nas mãos de Deus. Essa nação é propriedade do Deus Todo-Poderoso. Essa nação foi comprada por preço de sangue, o sangue do Filho de Deus. O Brasil pertence a Yahvé por direito de criação e por direito de redenção. Deus vindicará o seu nome nesta nação. Deus vindicará a santidade do seu nome nesta nação. E Deus vindicará, sabe o quê? As suas lágrimas, as minhas lágrimas. Ele vindicará os incensos do seu povo, que tem subido à sua presença noite e dia. Eu não creio que o nosso Deus nos deixará de mão, não creio. Eu creio que Ele vai agir. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. O comunismo não vai dominar esta nação. Esta nação é uma nação missionária. Esta nação é uma nação celeiro. Esta nação é uma nação refúgio. Esta nação foi escolhida à semelhança da nação de Israel, para levar a glória de Jesus nas nações da terra. Esta nação é uma flecha polida
na mão de Deus. E essa nação vai à frente dos seus irmãos. É uma nação cobiçada pelo mundo inteiro. É uma nação cobiçada por Satanás. É uma nação cobiçada pelo inferno. Porque o diabo prevê o que Deus há de fazer nesta pátria chamada Brasil. Esta nação teme a Deus. Nesta nação há um povo, o povo de Deus, o povo lavado e purificado pelo sangue de Jesus, o povo que tem a marca da promessa, que tem o selo do Espírito Santo. Portanto, o nosso Deus vai agir. Se Deus ouviu a oração de Josafá, ouviu a oração de Ezequias, até a oração de Acabe Deus ouviu, até a oração de Manassés Deus ouviu. Será que Deus não está ouvindo a sua oração, a minha oração, a oração da igreja, a oração do seu povo? Eu tenho plena certeza de fé que Deus tem ouvido as orações do seu povo. Ele tem ouvido a oração daqueles que oram à madrugada, daqueles que oram ao meio-dia, daqueles que oram à tardinha. Ele tem ouvido a oração daquele que está numa cama, mas que está clamando a Ele. Deus conhece a linguagem dos gemidos, a linguagem das lágrimas. Deus conhece a linguagem dos suspiros. E eu tenho certeza absoluta que o nosso Deus tem ouvido a oração dos santos nesta nação. Mas não é só o ouvir das orações desse tempo presente. Não, irmãos. Há muitos anos a igreja confronta o comunismo. Desde a década de 60, que a igreja do Senhor resiste ao comunismo nesta nação. Agora imaginem vocês quantas orações estão no trono do nosso Deus. Quantas orações. Meus irmãos, eu creio, quando eu vi ontem a primeira-dama Michele ajoelhada, em lágrimas, eu de longe, daqui do Rio, disse: Senhor, contempla essa tua filha, por misericórdia, contempla ela. Contempla. Ela representa milhões de servos e servas do Senhor que estão chorando e clamando por uma ação miraculosa do Senhor nesta pátria. Como eu creio que o vento sopra a noite inteira. Como eu creio que mudanças de estações é mudança também de guardas angelicais em uma nação. Eu creio que Deus tem algo a fazer nesse verão, nessa pátria brasileira, porque Ele é Deus. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio e eu creio e eu creio. E eu quero que você não desista de crer, que os seus olhos estejam fitos no Senhor, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele chega na hora certa. Ele não chega atrasado. Ele chega no momento exato. E eu fico como Jesus. Eu digo como Jesus quando ele disse para
Pedro, se eu quisesse, eu oraria ao Pai e Ele enviaria 12 legiões de anjos. Puxa vida, 12 legiões de anjos. Aí eu digo assim, Senhor, manda somente os anjos de Sodoma e Gomorra para aqui para o Brasil. Manda só aqueles 2 anjos, Senhor. Que aqueles 2 anjos entrem, Senhor, no STF, entrem no Senado. Que aqueles 2 anjos entrem na Câmara Federal. Senhor, manda somente esses 2 anjos. Ou então aquele que o Senhor mandou nos dias de Ezequias. Um anjo só feriu mais de 500 mil soldados. Senhor, manda. Ou manda aquele anjo nos dias de Eliseu que cegou toda a tropa dos assírios. Oh, meu Pai, a gente está assim, esperando o teu socorro. Os homens estão zombando de nós, meu Pai. Estão dizendo que nós estamos clamando a extraterrestre. O Senhor vai provar nesse Brasil que o Senhor é Deus. E o Senhor vai fazer, porque o Senhor não se deixa escarnecer. De ti, ó Pai Yahvé, não se zomba. E esses homens de autoridade estão zombando do Senhor. A imprensa está zombando do Senhor. Mas de ti, ninguém zomba. Pai, nesta noite, mais uma vez, juntamente com o teu povo, eu apresento o Brasil e declaro mais uma vez, o Brasil é teu. Por direito de criação e por direito de redenção. E o Senhor fará a tua vontade nesta nação. O Senhor fará o teu de repente nesta pátria, porque tu és Deus. Você dá um aleluia aí, você dá um amém, queridos, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Glórias, né? Glórias ao nome do Senhor. Nós estamos aqui, meus irmãos, num propósito de orarmos por 12 dias, liberando uma palavra profética para o ano de 2023, quando cada dia desses 12 dias corresponde a um mês do ano. E Deus nos deu uma direção enfocando a pessoa de Jesus. Então Jesus será o centro de 2023. Jesus, só Jesus. E a cada mês ele vai se revelar a nós como ele é. Então falamos, o primeiro dia corresponde a janeiro. Jesus é paz, né? Paz fala de proteção, né? O segundo dia foi ontem. Jesus é luz. Luz é testemunho. Luz é testemunho. Oh, aleluia! Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, e não se pode colocar uma vela debaixo do velador, mas coloca em cima e aquela vela ilumina todos da casa. Então no mês de fevereiro nós somos convocados por Deus a dar testemunhos, a dar testemunho de Jesus, a ser um João Batista na nossa casa, a ser um João Batista na nossa vizinhança, a ser um João Batista no nosso ambiente de trabalho, a ser um João Batista onde quer que estejamos. Testemunha do Senhor Jesus. Jesus é luz. Jesus é luz. Quem segue a Jesus não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Amém? E hoje, Deus tem algo a ministrar ao nosso coração. Que maravilha! Hoje é
o terceiro dia. Dia 21, mudança de estação. Saímos da primavera, entramos no verão. Aleluia. E por sinal está chovendo aqui no Rio. Está chovendo bastante. Mas escute bem. Hoje, o terceiro dia corresponde ao mês de março. Março de 2023. Qual é o tema? O tema de março é: Jesus é o pão da vida. Oh, que coisa maravilhosa! Jesus é o meu pão. Jesus é o seu pão. É o pão da sua casa, da sua família. É o pão que deve ser partido, compartilhado. É o pão que supre. Aleluia, voltou. Espero que não tenha nenhum problema. Mas Jesus é o pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E o pão, amados, fala de provisão. Olha, acompanhe comigo. Proteção, janeiro. Testemunha. Fevereiro. Março. Provisão. Jesus é a provisão de Deus para você. Jesus é a provisão de Deus para a sua família. Jesus é a provisão de Deus para os seus vizinhos, para os seus amigos. Jesus é a provisão de Deus. Não houve um presente maior e melhor da parte de Deus para nós. Jesus é o melhor de Deus para você. Jesus é o melhor de Deus para mim. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, presente maravilhoso! Oh, Jesus, Tu és o pão vivo que desceu do céu. Olha o que diz a palavra de Deus em João 6,35. Esse é o texto do mês de março. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Oh, meus amados, Jesus é esse pão vivo. O povo de Israel teve uma experiência profunda, né? Durante 40 anos ali no deserto, Deus proveu para o povo o maná. Deus proveu para o povo o maná. E o povo chamava o maná de pão do céu. Mas o maná não era o verdadeiro pão do céu. O maná era um tipo. Era um tipo. Porque assim como Deus proveu o maná para saciar a fome do povo no deserto por 40 anos, chegaria o dia, chegaria o exato momento quando o próprio Deus, o Eterno, proveria para o seu povo o verdadeiro pão, o pão que sacia a fome espiritual. Percebam vocês que Jesus, ele operou 2 milagres, né? Da multiplicação dos pães. No primeiro milagre, sobraram 12 cestos. No segundo milagre, sobraram 4 cestos. Agora vejam bem, o povo,
quando descobriu que Jesus operava milagres, e um milagre tão portentoso, alimentar a multidão, dar comida, porque todos nós sabemos que o alimento, ele é um elemento básico para a nossa sobrevivência, né? Sem comida a gente não sobrevive, né? A gente morre. Então, Jesus estava ali com o povo de onde? Da Galileia. Era uma região pobre. Multidões o seguiam. E quando todos viram que Jesus tinha capacidade para multiplicar pães, pronto, esse daí é o nosso rei. Esse vai resolver todos os nossos problemas. Nós não precisaremos mais trabalhar. Nós não precisaremos correr atrás do pão, porque nós temos agora um mestre que tem o poder de saciar nossa fome. Escutem bem, quando Jesus multiplica os pães, Jesus multiplica com um propósito. Tá certo? Percebam vocês que ele ora. A padaria está lá no reino espiritual. E ele traz a padaria do céu para o deserto e alimenta aquela multidão. Mas o povo estava à procura de pão físico, de pão material. A multidão não estava preocupada com o espiritual. A multidão não estava preocupada com o que é eterno. Como hoje, nos nossos dias, as pessoas correm à procura do pão físico. Elas se cansam, elas adoecem, mas elas vivem à procura do pão físico. Elas não estão dando a devida atenção ao que é espiritual, ao que é eterno. Elas não estão preocupadas em alimentar o seu espírito com o pão vivo que desceu do céu, com a verdade da palavra de Deus. E o que Jesus quer que nós absorvamos no mês de março é que Ele é a nossa provisão, é que Ele é o nosso pão, que nós devemos priorizá-lo nas nossas vidas. Ele deve estar acima de tudo e acima de todos na nossa vida. É desse pão que a nossa família precisa. É deste pão espiritual que o bebê, que a criança, que o adolescente estão necessitando. É deste pão que a juventude está precisando. E o que vocês estão vendo hoje, contemplando hoje? Lares destruídos. Os pais não sabem mais o que fazer com seus filhos adolescentes, nem com as suas crianças. Nem com as suas crianças, crianças depressivas, crianças com transtornos. Meu Deus, que loucura! Em que tempo nós chegamos? Sabe por quê? Porque está faltando o pão vivo que desceu do céu. Está faltando o pão de Jesus no coração do Pai. Está faltando o pão que é Jesus no coração da mãe. Está faltando o pão que é Jesus no coração dos filhos. Os lares estão correndo sem se preocupar com a eternidade. É o salmista que afirma: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então veja que a edificação do lar tem que começar com a base. E a base é Jesus Cristo de Nazaré. O fundamento é Jesus Cristo de Nazaré. Onde há pão do céu, não há fome espiritual. Onde há pão do céu, há vida eterna.
Onde há pão do céu, há paz. Onde há pão do céu, há alegria. Onde há pão do céu, os relacionamentos são sadios. Onde há pão do céu, os papéis na família estão de acordo com o padrão que Deus estabeleceu. Onde há pão do céu, a criança cresce segura. Jesus afirmou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então vamos abrir o nosso coração e batizar o mês de março como Jesus, o pão da vida. Durante o mês de março, eu vou me alimentar deste pão. Eu vou me deixar ser dominado, absorvido por este pão. A vida de Jesus vai ser vivida em mim e por mim. Na minha casa, o centro será Jesus. O assunto predileto será Jesus. João 6,35 é o texto-chave do mês de março. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Veja o que Jesus fala a respeito dele em João 6,48. Eu sou o pão eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O apóstolo João, lá na sua carta, diz assim, que quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Então escutem vocês o que eu vou dizer. Uma pessoa sem o pão da vida, ela está em trevas. Ela está em profunda escuridão. Ela está perdida. Ela está andando a passos largos para o inferno. Jesus é o pão da vida. A vida humana, essa vida biológica que a gente está vendo, essa vida biológica, ela é passageira. Ela é como um sopro. Mas não esqueçamos que esse ser humano que você vê todos os dias, conversa todos os dias, ele tem um espírito que não morrerá. E esse espírito deste ser humano está morto sem Jesus. Ele pode ter uma vida biológica, mas ele não tem vida espiritual. Espiritualmente ele está morto dos seus delitos e pecados. Ele está separado de Deus, apartado da graça. E é necessário que ele coma do pão para ter vida, para que seu espírito seja vivificado, para que ele ganhe um novo coração. Jesus é o pão da vida, é o alimento que traz vida e vida eterna. Aleluia. E Jesus disse para a multidão: vocês me procuram por causa do pão que perece. Vocês não têm que me procurar por causa do pão que perece. Vocês têm que me procurar por causa do pão que permanece para a vida eterna. Eu sou este pão que dá vida eterna.
Eu sou este pão, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Se vocês comerem deste pão, vocês terão vida eterna. Então, percebam vocês, queridos, que é necessário experimentar, provar. Ninguém pode comer, se alimentar por você. É uma coisa que ninguém pode fazer por você. Só você pode se alimentar por você mesmo. E assim é todo ser humano. Então, Jesus é para ser experimentado. Jesus é para ser provado. Jesus é para ser crido. É necessário que nós ponhamos a nossa confiança nele, porque ele é o pão que foi à cruz. E quando ele foi à cruz, ele foi partido, ele foi moído por causa dos nossos pecados. E é necessário que se creia nesta verdade. Alguém pode participar de uma ceia do Senhor, tá lá o pão, tá lá o vinho, e a pessoa comer daquele pão e beber daquele cálice e nunca ter tido encontro com Jesus. Estão vendo? E uma pessoa pode nunca comer deste pão e nunca comer deste cálice que está na mesa da ceia do Senhor e, no entanto, ter comido do verdadeiro pão, ter comido da verdadeira vida. Sem novo nascimento não há como comer deste pão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele diz assim, versículo 50, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Meus irmãos, Jesus já deu a sua carne pela vida do mundo. É preciso que acreditemos, é preciso confiar, é preciso tomar posse, é preciso experimentar, desfrutar, viver esta vida que Jesus trouxe para nós quando ele morreu na cruz do Calvário. Jesus é este pão. E ele deseja que na sua casa ele seja comido. Porque ele quer trazer vida eterna a todos os componentes da sua família. Ele quer que as pessoas que visitem a sua casa percebam que ele está ali. Porque através da vida de vocês, ele vai ser expressado, ele vai ser manifesto. Então, que os 31 dias do mês de março, Jesus seja o seu pão. Jesus seja o nosso pão. Que nós proclamemos e vivamos esta verdade. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele veio para ser moído na cruz, por amor de mim, por amor a você. Agora veja o que a palavra de Deus diz. Se pão é provisão, há um texto lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 25, que fala assim: e servireis a Yahvé vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Percebam que Deus quer abençoar o seu pão físico,
Ele quer multiplicar o pão na sua despensa, o pão na sua mesa. Ele quer abençoar. Mas há uma condição: servireis ao Senhor vosso Deus. Servireis ao Senhor vosso Deus. É Êxodo 23, versículo 25. É uma condicional. Então, se você absorveu Jesus como pão da vida, você vai servi-lo. E, consequentemente, você vai ser provido do pão físico. Você vai ser provido também da cura das enfermidades. Lá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 6, versículo 25, eu quero ler para que vocês compreendam que Jesus está interessado, sim, em que nós sejamos supridos. Mas percebam que Ele não quer que nós troquemos o lugar. Ele é o pão vivo. E Ele veio para me suprir. Ele veio para nos dar vida eterna, para saciar a fome espiritual. Tá certo? Mas Ele também é o abençoador. Ele também é o provedor. E Ele quer abençoar a sua casa. Aí diz a palavra: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha o que a Bíblia está dizendo pela boca de Jesus. Vielande, você tem mais valor do que as aves dos céus que Jesus alimenta diariamente. Viu, Luciene? Então, ansiedade é pecado. Ansiedade é falta de confiança no Senhor. É falta de descanso num Deus que cuida de nós. Um Deus que nos prioriza. Ele diz que nós valemos mais do que as aves dos céus. Sabe por quê? Porque você é a coroa da criação. Jesus veio morrer por você. Veio salvar você. Veio dar vida eterna a você. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quanta soberba, quanto orgulho, quanta vaidade, quanta correria. Você não pode acrescentar um milímetro à sua altura. Você não pode tornar a raiz do seu cabelo branca ou preta. Quem torna isso é Jesus. Aí diz a Bíblia: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Quem
vive a vida debaixo do sol é quem é gentil, é quem não confia em Deus, é quem não tem a experiência com o pão vivo que desceu do céu. Mas nós pertencemos ao Senhor. Nós sabemos que temos mais valor do que os lírios do campo e de que as aves dos céus. Nós sabemos que Deus prometeu cuidar de nós. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, Deus sabe que você necessita de comer, de vestir, de água, de habitação, de emprego. Ele sabe de tudo. Aí ele diz assim para mim e para você: mas buscai primeiro, vou repetir novamente, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busquem primeiro o pão vivo que desceu do céu. Sirvam ao pão vivo que desceu do céu. Obedeçam ao pão vivo que desceu do céu. Mergulhem no pão vivo que desceu do céu. Se relacionem numa intimidade cada vez mais profunda com o pão vivo que desceu do céu. Se Deus nos deu Jesus, diz o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo, nos dará com ele juntamente todas as coisas. Aí Jesus afirma aqui: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Meus amados irmãos, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O mês de março, Jesus é o nosso pão. Jesus é o seu pão. E nós vamos nos alimentar deste pão. Para concluir, Filipenses 4,19 declara, é o Espírito Santo falando pela boca do apóstolo Paulo: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você percebeu? É por Cristo, o pão vivo, que todas as suas necessidades serão supridas por Deus. É através de Cristo, é por Cristo, é por causa do pão vivo que desceu do céu. É por causa de Jesus, o pão da vida, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. É por causa de Jesus que a sua necessidade, meu irmão, a minha necessidade, a nossa necessidade será suprida em glória. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento e você desde já esteja gerando esta verdade para o mês de março. E quando o mês de março chegar, em nome de Jesus, tome posse e viva esta verdade. Janeiro, Jesus é paz. Fevereiro, Jesus é luz. Março, Jesus é o pão da vida. Proteção, testemunha e provisão. Então, que o Espírito Santo te supra de todo bem. Vamos orar? Pai bondoso, louvado seja o teu nome. Nós te damos graças pela pessoa de Jesus, o teu Filho amado, o pão vivo que desceu do céu, a razão do nosso viver, o nosso maná escondido. Jesus, o amigo verdadeiro.
Jesus, o nosso Senhor. Oh, Pai Santo, esta palavra é tão poderosa, esta palavra é viva, esta palavra funciona, esta palavra, Senhor, é para ser vivida por todos nós. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Oh, meu Deus, que o teu Espírito traga luz a esta palavra, e todo aquele que está nesta live, que ainda não nasceu de novo, que ainda não teve um encontro poderoso com a pessoa de Jesus Cristo, que ainda não comeu deste pão, que ainda não bebeu desta água, que ainda não experienciou a pessoa de Jesus, que neste momento teu Espírito convença tal pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e essa pessoa te deseje, queira ardentemente comer deste pão, viver a vida de Jesus, ser salvo, ter vida eterna. Oh, Pai, que esta verdade nos domine, para que durante o mês de março de 2023, nós possamos partilhar deste pão na mesa, nós possamos partilhar deste pão ao levantar, ao dormir, nós possamos partilhar deste pão com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com a nossa família. Nós possamos, ó Deus, tornar Jesus o centro da nossa casa, o centro da nossa vida, o centro da nossa existência. Que esse pão vivo que desceu do céu mude a nossa história. Que este pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, afete os nossos relacionamentos. Haja no nosso ambiente de trabalho, haja na escola, haja na célula, na igreja, haja na vizinhança. Meu Deus, Yahvé, que Jesus, o pão vivo que desceu do céu, afete os relacionamentos conjugais, afete os relacionamentos familiares. Clamamos e declaramos em fé que Jesus é a provisão para cada família. Jesus é a provisão para cada pastor. Jesus é a provisão para a sua igreja. Nós confessamos em fé que durante o mês de março de 2023 nós veremos a manifestação do pão da vida na nossa família, na nossa casa, na nossa própria vida, porque nós nos alimentamos de Jesus e nós queremos viver a vida de Jesus no poder da ressurreição. Queremos crescer na intimidade com Jesus. Pai, eu abençoo o mês de março. Jesus é o abençoador do mês de março. Jesus é o centro do mês de março. O pão vivo que desceu do céu. Queremos nos centralizar em Jesus. Queremos estar com os nossos olhos fitos em Jesus. Pai, seja sobre todos os nossos amados irmãos a tua graça, o teu favor, a tua vida. Que nós queiramos ir a Jesus, não à procura do pão que perece, mas à procura dele mesmo, como pão vivo que desceu do céu, que sacia a nossa fome, que descedenta a nossa sede, que nos dá vida eterna. Nós te louvamos pela pessoa bendita de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Oh, quanta gente bonita aí, hein? Quanta gente linda. Glória a Deus. Eu quero encerrar cantando, né? Louvando a Deus. Oh, Jesus. Glória ao teu nome. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome. Oh,
Oh, glória. Oh, meus amados irmãos. Jesus, nome dos nomes. Meu Salvador. Oh, aleluia. Receba a bênção do Senhor, que a graça, a inefável graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno, nosso Deus e Pai Yahvé, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus no Brasil e em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Oh, aleluia. Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui para a glória de Deus. Amém. Tem muita gente linda. Eu abraço a todos. Irmã Regina, Paulo, Ritinha, tanta gente linda por aí, Luciene, irmã Nilza querida, forte abraço. Amélia, Deus te abençoe, minha irmã. Ellen, Deus abençoe. Freitas, shalom, shalom, querida. Regina, Zeninha, amada, forte abraço. Luciana, Deus te abençoe. Neildes, querida, Deus abençoe. Rose, Deus abençoe, bom teste hoje. Silene amada, Deus abençoe. Laís, forte abraço. Ana Lúcia, que bênção. J. Carlos, Deus abençoe. Virgínia, Deus abençoe. Irmã Riga, forte abraço. Balbino, forte abraço. Maristela, ai que coisa linda. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. E amanhã estaremos juntos para a glória de Deus. Aleluia.